Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou voltar às dicas de SEO e eu vou falar o que são dados estruturados. Então, o tema dados estruturados já apareceu várias vezes aqui no canal, então sempre falo sobre dados estruturados, mas o que são dados estruturados? Para esse vídeo, esse vídeo foi inspirado aí por uma pergunta feita pela Solange. Ela fez 2 pedidos, mas eu vou só responder um. Porque o primeiro pedido foi comentar sobre o Rank Math e o Elementor. Particularmente, eu sou zero Elementor, não sei nada de Elementor. Mas a segunda pergunta é explicar o que são dados estruturados. Então agora vamos responder essa pergunta. Então, dados estruturados nada mais é que um formato padronizado de uma informação que vai ser utilizada para fazer a classificação do seu conteúdo. Então, por exemplo, quando você cria uma receita dentro do WordPress, para o WordPress em si, tudo vai ser post ou tipo de post, certo? Mas como é que você vai dizer para o Google que aquele post particularmente é uma receita de um bolo de chocolate, por exemplo? Então, para isso, você vai utilizar os dados estruturados para classificar essa informação e definir como uma receita. Então, o motor de busca vai ler essas meta-informações que não ficam visíveis para usuários. É nada mais que uma configuração especialmente para os motores de busca. Ele vai ler essa informação e, baseado nessa informação, ele vai construir um resultado especial. Como a gente consegue ver aqui, por exemplo, eu pesquisei por receita de bolo de chocolate e a gente tem a foto do bolo de chocolate, a gente tem o título da receita, quem foi que fez, avaliações, o tempo da execução desse bolo de chocolate e uma pequena descrição. Então, outro ponto importante também aqui, né? Se a gente comparar, né? Os dois itens aqui estão muito bem ranqueados, né? O Tudo Gostoso e o Sapo Lifestyle estão lá nas primeiras colocações, mas dentro dessa classificação, qual dos dois você vai clicar? Possivelmente você vai clicar na que tem mais informação. Então, isso é muito importante você, né, dar o máximo de informação possível. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar escrever dados estruturados. Então, a gente precisa de um código especial dentro do nosso post que vai especificar que a gente está utilizando o esquema.org para dados estruturados. Este código, particularmente, é um formato JSON. E daí, então, a gente vai, né, definir o tipo, o nome da receita. Então, aqui seria bolo de chocolate. O autor que fez aquela receita, a data de publicação e a descrição e o tempo de preparo. Então, essas são informações básicas. E cada um desses resultados, então, a gente vai ter, né? Só voltando aqui. A gente tem os dados estruturados e a gente tem os Rich Results. Então, são dois itens que estão totalmente relacionados, mas são diferentes. Então, o Rich Results é esse tipo de resultado que aparece na busca, com um card especial, com amostragem especial. Os dados estruturados é a informação em si. Então, o Google lê os dados estruturados e cria, né, uma pesquisa especial. Então, a pergunta, né? Você vai precisar saber desse código, né? Programar um JSON? A resposta é não. Se você é programador, sim, você pode fazer isso, implementar via código, né? Automatizar a construção desse código. Mas se você é um criador de conteúdo, você não precisa ir lá e escrever esse código JSON dentro do seu post. Então, como é que você consegue fazer uso desse recurso? Esse recurso está disponível tanto no Rank Math quanto no Yoast. Então, eu tenho um vídeo aí que eu comparo esses dois plugins, onde você consegue saber mais sobre esses dois plugins. E o que você precisa saber, né? Como é que a gente consegue implementar isso? Então, eu tenho no meu site o Rank Math, eu vou lá no Rank Math agora e eu vou mostrar onde é que você consegue definir os dados estruturados do seu post. Então, beleza, eu estou aqui dentro de um post. Então, cliquei na pontuação no canto superior direito do meu post e dentro das configurações eu tenho geral, tenho a parte de configurações avançadas e tenho a parte de esquema. Então, aqui é onde a gente sabe qual é o tipo de dado estruturado seu post está utilizando. No meu caso, particularmente, eu tenho 2, então a gente pode também ter na mesma página mais de um dado estruturado. Então, aqui eu tenho o formato artigo, porque este post particularmente é um artigo, e também tenho dado estruturado para vídeo, porque dentro desse post eu adicionei um vídeo. Então, se a gente precisar editar essa informação, então eu posso entrar no esquema de edição do Rank Math
e alterar a headline, a descrição, quais são as keywords e habilitar alguns recursos dentro do meu dado estruturado. Outro ponto interessante também é que eu posso também remover e incluir, por exemplo, um tipo de receita. Então a gente pode também alterar. No caso, se você tiver uma receita, você vai no Schema Generator e no lugar de você escolher artigo, o que é que você vai escolher? Você vai escolher o tipo receita. Então aqui a gente tem um tipo receita, eu clico usar e a gente vai e preenche todas as informações referentes à receita. Então só vai ter uma diferença entre a edição do Rank Math Free e a versão Pro. Você vai ter mais recursos para editar os dados estruturados do seu post. Que a gente precisa saber, né? Eu não preciso codificar, mas a gente precisa entender quais são os tipos que a gente tem disponíveis. Na documentação da busca do Google, tem até uma documentação em português, tem um link aqui que você pode conferir quais são todos os formatos que a busca do Google suporta. Mas só para você ter uma ideia, né, ele suporta questão de postagem de vagas de trabalho, avaliação de empresas, localização, dados estruturados para a empresa, além dos itens que eu listo aqui, de artigos, receitas, produtos e eventos. A gente tem dezenas de resultados especiais na busca do Google que a gente consegue ter utilizando dados estruturados. E como é que a gente consegue testar essa informação? Eu posso testar dentro do plugin do Rank Math. Quando eu estava lá na seção de dados estruturados, eu tinha uma opção de definir a informação e tinha mais uma abazinha que era testar. Então lá a gente consegue testar e validar, mas se eu quiser ter a garantia de 100% do resultado na busca, a melhor ferramenta que a gente tem é o próprio Google e ele disponibiliza para a gente uma ferramenta para a gente testar o Rich Results, né? Ou os resultados personalizados da busca. Então lá o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a URL do meu post, da minha receita ou do meu produto, colar nessa caixa e apertar em pesquisar e ele vai me trazer o resultado da pesquisa. Então, se tudo correr bem, ele vai dar um sinalzinho verde e se tiver algum alerta ou erro, ele vai nos sinalizar. Então, beleza, publiquei, tá tudo online lá. Como é que eu consigo acompanhar os resultados dos meus dados estruturados? Então, para a gente monitorar o resultado dos dados estruturados, a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta ultra especial, ultra cara, que você precisa, não, mentira, você não precisa pagar nada, é o Google Search Console. O Google Search Console é inteiramente grátis, você consegue utilizar o Google Search Console para duas ações. Então aqui eu tenho dois screenshots, então aqui eu tenho o meu desempenho na busca. Então o que a gente tem aqui nesse relatório? Então a gente tem as abas de consulta, páginas, países, device e eu tenho a aba de aparência de resultado. Então no meu caso eu tenho os resultados de AMP, porque o meu site roda com plugin de AMP, artigo de AMP, Web Stories, que eu tenho o resultado especial, por exemplo, de perguntas frequentes, né, do FAQ. Então, neste caso, este resultado especial me deu 4 cliques no último mês e ele apareceu 400 vezes. Outro item também que eu tive foi a questão de impressão de vídeos. Esse vídeo particularmente, ele está cadastrado com os dados estruturados, então dentro da pesquisa do Google vai ter uma exibição especial para esse vídeo. Aqui eu tenho a questão de aparência e do lado direito eu tenho a ferramenta de teste. Então navegando dentro do Search Console, na aba lateral, você consegue ver na parte de monitoramento, ver quais são os erros e alertas que seus resultados têm. Então aqui eu tenho uma ocorrência de 10 páginas com uma thumbnail menor do que o recomendado. Então o que isso vai impactar? Por exemplo, alertas eles não impedem que meu resultado apareça na busca, somente erros. Mas pode ser que algum desses requisitos estejam impactando em algum ponto. Então para isso eu preciso ir na documentação do Rich Result, né, do resultado especial. Nesse caso é um artigo e ver por que o tamanho está menor do que o recomendado. Mas isso eu já sei porque a imagem de thumbnail está menor do que 1200 pixels
E o ideal é a gente ter uma imagem de destaque que seja maior que 1200 pixels, assim a nossa imagem vai ser elegível para aparecer no Google Discovery. Então esse é um ponto importante, porque resolvendo esses alertas você consegue potencializar os seus resultados na busca. Então é isso, espero que tenha respondido a pergunta. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!